Olá, está entrando no ar mais um programa Conexão. Hoje vamos conversar aqui com o escritor, com o historiador, jornalista Jorge Alberto Nabuti. Jorge Alberto, tudo bem? Bem, você, Márcio? Tudo bem. Jorge Alberto, de descendência árabe, nascido em Uberaba, né, Jorge? Sim, nascido em Uberaba, ali na Praça da Gameleira, numa época especial em que Ainda existia gameleira. ainda existe Gameleira. Ou seja, liberdade para brincar nas chácaras, nos quintais, né? Nos campinhos de futebol, que nem sempre eu podia ir, mas podia ver de longe. Correto. Aliás, muito se fala da Praça da Gameleiras e pouca gente sabe por que é a Praça da Gameleira, porque lá tem uma concha acústica, não tem gameleira nenhuma. E por que isso? Bom, era realmente um ambiente espetacular. Dom Alexandre contava que quando o Dom Cardeal Mota vinha a Uberaba, ele chegava, tomava o café, lavava as mãos, e agora onde nós vamos visitar a gameleira. Então era uma coisa fantástica. Uberaba tinha uma árvore gigantesca desde a fundação da cidade, né? E cujos galhos cobriam mais do que a praça, chegava até ao centro das ruas do entorno da Praça da Concha Acústica. E eu, num texto, que o Verde nos perdoe, eu digo que era tão gigantesca a árvore que das grimpas seria capaz de se avistar a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas isso com certeza você foi muitas vezes, nas grimpas dessa Nas árvore. grimpas a gente vê o que é. Né? Você imaginava a praia de Copacabana. Lógico. Aliás, dizem que ela morreu, foi um crime, foi um incêndio, o pessoal pôs fogo nela. Como é que é essa história? Não, é uma coisa complicada. Ela estava muito velha, ela nunca teve cuidado, havia um formigueiro gigantesco, uma panela de formigueiro enorme, de saúvas que deterioravam naturalmente a edificação, que eu chamo de edificação verde. E um dia caiu um raio, o raio partiu uma grande parte dela. Então o prefeito Arthur Teixeira achou melhor já acabar com o resto. Tá? Mas a gente achou uma grande perda, como foram outras perdas, tipo o Boulevard da Leopoldino de Oliveira, né? Aquele córrego aberto, arborizado. Então, algumas perdas muito significativas, pouco significativas para a cultura e muito significativas a memória vai para a indo perda, junto, né? Então, são perdas que marcaram muito a vida das nossas vidas. Agora, essa infância do Jorge Alberto, de subir na gameleira, de brincar, de ver o futebol, também tinha as férias em Santa Juliana também? Como é que seus familiares vieram de Santa Juliana? Sim, por incrível que pareça, meus antepassados saíram do Líbano, olha só. Foram para Marsella, França, aguardar o próximo navio, e de Marsella, Santos, São Paulo, Campinas, Ribeirão, Uberaba, aqui ainda era um dos pontos finais, né, da ferrovia, e daqui para Santa Juliana. Quando não havia ferrovia, não havia rodovia, o acesso que se tinha era por tração animal. Ou você ia a cavalo ou em carro de bois. Aliás, Santa Juliana se tornou uma pequena colônia sírio-libanesa. Uma colônia enorme, muito grande. Houve um momento em que a praça principal praticamente foi ocupada pelos imigrantes que ou alugaram ou adquiriram os imóveis. Então virou realmente uma grande concentração de imigrantes em Santa Juliana. Por quê? É uma pergunta que eu procuro responder, que eu sou perguntado constantemente, mas que também não se responde completamente. Há que fazer um estudo mais profundo, mas um dos motivos é justamente o isolamento da região. Era uma região rica na produção de agrária. Leites, café, arroz, feijão, milho, né? Farinha, polvilho, mas as regiões totalmente isoladas, né? Os roceiros iam praticamente à cidade 2 vezes ao ano. Na época da colheita, que eles iam vender o produto, para quem que eles vendiam? Para os imigrantes, que tinham as máquinas de beneficiar arroz, ou os armazéns. Ou então no Natal, na festa Nossa Senhora da Abadia e no Natal. Então, praticamente 3 vezes ao ano. Era muito pouco para você
buscar mercadorias. Quer dizer, já abastecia o comércio, mas então surgiu o mascate, que nesses intervalos muito grandes, ele ia às fazendas levar os produtos, levar tesoura, máquina manual de costura, tecidos, brim, chitas, né? Tesouras, agulha, linha. Então são preciosidades que numa roça jamais você encontraria, não é? Então quando vem um mascate, é aquela coisa toda, né? Abrir aquela a curiosidade, mala, abrir a mala. Então era um universo, né? E naquela época o Brasil, a indústria brasileira incipiente, tudo era importado, principalmente da Inglaterra, Estados Unidos, da França. Então eram produtos realmente de qualidade, né? Algumas coisas não, as chitas já eram produzidas lá, né, na região de Belo Horizonte, mas grande parte era importada e as pessoas guardaram aquilo pelo resto da vida, né? E ali os imigrantes sírio-libaneses se organizaram ali em torno de Santa Juliana, em Santa Juliana, para atender essa clientela. A clientela grande e com poder aquisitivo para compra. Assim que o pessoal adquiriu um poder aquisitivo já mais interessante, já começou a sair, tá? Aí o que é? Vieram para Uberaba, a grande massa de imigrantes veio para Uberaba, também para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Durante um grande período restaram 2 imigrantes, que eram o meu tio Zeca Bidanu e a Vera Abud, cada um nas suas respectivas residências. Aí meu tio veio morar conosco, ficou a Vera, que foi a última mesmo e faleceu o ano passado. E você ia sempre a Santa Juliana? Eu ia porque meus avós moravam lá, meus tios passavam férias com eles, então eu tive uma ligação muito íntima com a cidade que eu procurei revelar através de uma série de poemas. E um livro, você dedicou um livro, né? O livro divide o Fragmentos Árabes, a primeira parte é Santa Juliana, e depois no Geografia da Palavra também tem uma série de poemas dedicados à cidade, de lembrança, memória, recuperar a memória. Agora, essa cultura árabe, o que é que interferiu na formação do Jorge Alberto de hoje? É muito forte hoje. É muito forte. Dentro da mesma faixa etária minha, há pessoas que se desligaram totalmente, perderam interesse pela cultura, e outros que dão valor, que buscam nas raízes um projeto de vida. Foi o que eu fiz, então eu preservo muito, gosto muito da culinária, das histórias, das dificuldades e dos acertos de umas pessoas tão diferentes, de um país totalmente estranhos, né, virem para um país continental como é o Brasil, não é? E se virar aqui uma língua esquisitíssima dos dois lados, né? E com referências totalmente opostas, né? A religião, mesmo que eles sejam cristãos, que eles fossem cristãos, porque eram ortodoxos ou maronitas, e aqui sendo católico, mas havia diferenças básicas de comportamento, porque o católico do Brasil não entendia outra forma de cristianismo. Eles nem tinham informação, né? E você ler em árabe, você não estava professando o cristianismo, né? Era uma coisa estranha. Alá para o brasileiro nunca foi Deus. Somente agora que o mundo está radicalmente globalizado, que o mundo é pequeno, que as pessoas entendem. Não, o cara está rezando, é para Deus. Um só Deus. Isso lá na infância, na juventude, já interferia, já tinha essa manifestação e dificultava ou facilitava os relacionamentos no dia a dia? Dificultava muito, porque havia um preconceito muito grande. Exatamente, e tinha esse preconceito. Total, muito forte, motivado por várias referências aí. Uma delas é não entender que o libanês é libanês e não é turco. Turco é uma coisa, a mesma coisa que é pior do que você chamar o brasileiro de argentino. Porque na Argentina fala o espanhol, mas o espanhol é parecido com o português. Sim. Tá? Então você chamar um libanês de turco é o fim do mundo, é o fim do mundo, é ofender ao máximo. Por quê? O país é outro, a língua é outra, o comportamento é outro. E uma coisa, o Líbano foi dominado
durante 400 anos Pelos turcos. pelos turcos. Então, pelo amor de Deus, chamar um libanês de turco E às vezes ofender acontece, muito. e acontece até hoje, né? Isso é coisa de turco, né? De um certo modo, o turquinho é um pouco até afetivo, Sim. porque a fase pesada já passou. Você já teve essa fase, você chamar de turquinho? Não? A vida toda até hoje, né? Mas você sente quando é pejorativo, quando a pessoa quer ofender. Sim. Né? E quando é o turquinho, vem cá, né? É diferente. A gente é bobo, mas até um certo ponto. Agora, como é que foi a formação do Jorge Alberto em termos de estudos, de escola? Você estudou o seu ensino básico, como é que foi? Bom, o ensino básico é muito interessante, e é comum a todo mundo da minha geração para trás, que é o tal do grupo escolar, né? Sim. A escola Risonho Franca. Sim. Né? Foi um período realmente de descobrir o mundo, a sociedade, você vê a sociedade além do quintal da sua casa. Né? Porque a infância até então era o quintal, as frutas dos vizinhos. Né? Aí você no grupo já tinha o contato e uma relação afável, professor-aluno, aluno com aluno, sabe? Era muito o divertimento. O que perdeu muito nos dias de Que hoje. perdeu. Né? Perdeu muito, Eu acho que sim, muito. porque eu acho que também criança hoje é muito diferente, é um ser adulto, né? A criança nasce adulta, sabendo tudo, manipular Os equipamentos. os equipamentos. A gente era proibido de ouvir os mais velhos conversar. Chegava a visita, os pais olhavam para você, você vazava e ia brincar. Ou estudar, ou ler, ou ler, né? A conversa era deles. Aí o pessoal diz, nossa, as crianças de hoje são muito inteligentes. As crianças, desde que o mundo é mundo, são inteligentes. Claro. Porque elas estão aptas a absorver tudo. Né? Nós não, nós já absorvemos praticamente tudo que tínhamos direito. Né? As crianças não, elas têm uma mentalidade fantástica, virgem, para ser ocupada através de milhares de informações. Como se fosse uma memória de computador vazia. Isso, vazio, pronto para pronta receber. para Você receber. pode inserir ali livros, enciclopédias que cabe perfeitamente, né? E é absorvido com rapidez. Agora, ao invés de negar a informação, como aconteceu com as gerações passadas, atualmente você manda milhares de informações às crianças. Ela tem acesso à convivência com os adultos, ela tem a televisão, ela tem as redes sociais, ela tem a escola, criança de 5 anos está na escola, de 3 anos. Fora o inglês, os cursos Fora o extra-classe, inglês, o educação balé, o física, karatê, entende? Você convive com mais diversas situações, né? E então a coisa vai. Em inglês hoje já é quase língua mater. Né? Você tem que saber inglês e tem mesmo. Aliás, deveria ser aprendido, ensinado em casa. Não é? Para chegar na escola você já vai aprender o chinês, vai aprender o espanhol, que hoje também é importante. O árabe. Vai aprender, se for o caso, o árabe. Né? Então, a escola nesse primeiro tempo foi interessante, eu estudei no Grupo Escolar Brasil e depois, que na época era ginasial e científico no diocesano, que aí já era diferente, um sistema religioso, né? Mais determinado. E como é que entrou a arte, como é que entrou a história na vida do Jorge? Porque o Jorge fez teatro também, né? Eu já vi algumas fotos. Acho que tem uma relação muito grande também com a família. Sim. Que meu avô escrevia, deixou coisas escritas. Mesmo o pessoal, a família, os tios que faziam parte do espetáculo lá em Santa Juliana. Então ficou aquela memória, alguns falavam os textos nas brincadeiras, nem que se fosse de gozação, sabe? Mas fica aquela coisa, a casa da minha avó tinha muito livro, que é principalmente do meu tio, tinha uma biblioteca muito bacana e uma discoteca excelente. Os discos que antecediam aos bolachões, aqueles De pequenos, 48 rotações. 48 rotações, eu ouvi aquilo tudo. Músicas que no Mato Grosso veio gravar nos anos 70, 60, eu já sabia de cor, tipo Kubanacan. Aquele é música da infância, da primeira infância. Os tangos, meu tio era um grande dançarino de tango, então eu vi tango a infância toda. Quando depois na fase adulta eu fui a Buenos Aires, foi
um deslumbramento, né? Além do que... Quer dizer, essa riqueza cultural já vinha já ali de berço. Já vinha de berço. Tá? E foi muito enriquecido no período da minha juventude. Porque a gente pegou uma fase do Brasil, uma fase espetacular, né? Onde o que se ouvia... Na produção cultural, né? O que se ouvia no dia a dia era o Chico Buarque, era o Tom Jobim, era o Vinícius de Moraes, era a Gal, a Bethânia, era Noel Rosa, que regravado, era o Pixinguinha regravado, era o Ataúfo Alves regravado. Então o Brasil era Niemeyer na arquitetura, Lúcio Apesar da Costa. ditadura na política, tinha uma efervescência cultural, né? Uma efervescência fantástica que a ditadura conseguiu cortar, não propriamente no período, que no período já era óbvio a perseguição que ela fazia, a produção cultural, mas o pior que isso, naquela época ela perseguia o artista que estava produzindo. Mais tarde, depois da Revolução, depois da ditadura militar, do golpe militar, perdão, é que a gente veio sentir os efeitos negativos. A juventude esvaziada dos valores culturais que a nossa geração teve. Então, virou a juventude muito voltada para si própria, né? Ao invés de descobrir os valores do país, os valores do mundo, não. É uma juventude mais ligada à performance, ao corpo bonito, à roupa bonita, ao se mostrar, né? Eu. Né? Logo após o nosso intervalo, nós vamos falar com o Jorge Alberto sobre os seus escritos, seus livros e a sua atuação na Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Fique ligado no TV Câmara, canal 63.1. Já a gente volta. Voltamos com Conexão e hoje conversando com o escritor, o produtor de artes, historiador, Jorge Alberto Nabuti. Jorge Alberto, você é membro da Academia de Letras do Triângulo Mineiro e escreveu já quantas obras já? Eu escrevi várias obras de poesia, algumas de poesia, de história. Depois de falar da imigração italiana, eu voltei, pela primeira vez na vida, eu investi na cultura local, que é o Corredor dos Boiadeiros. Esse foi um livro lançado recentemente, no final do ano passado, isso, com apoio total da Câmara, que eu devia a mim mesmo e à sociedade uma observação sobre esse mundo rural, que na verdade não faz parte do meu dia a dia, nunca fez. Sempre fui uma pessoa urbana, tá? Muito ligada à cultura urbana, mas tem um olhar do poeta, o olhar do artista, que é um olhar que vai um pouquinho além do muro de taipa, não é? Então, além do muro de taipa passa a boiada. E você, ao invés de estar com a câmera fotográfica restringida a registrar a passada, você acompanha a boiada. Foi o que eu fiz. A boiada tanto vinha quanto ia. Para onde ela ia e de onde ela vinha, tá? Então, o Corredor dos Boiadeiros, que felizmente, graças ao apoio que eu tive muito grande da sociedade, foi um sucesso, é um livro que tem uma enorme saída e que conta justamente isso, esse trânsito do gado, para onde, esse negócio do vir eu cheguei até Campo Grande, imagina, 880 quilômetros de Uberaba, que é de onde o gado vinha, para onde ia, né? Então ele ia para o Rio de Janeiro, ele ia para Belo Horizonte, ele ia para o interior de São Paulo, onde havia os grandes frigoríficos. E até para que o telespectador possa entender melhor, esse Corredor dos Boiadeiros existe hoje ainda assim, meio que fisicamente, né? Por meio de ruas e avenidas da cidade? Sim, bom, existem milhares de corredores de boiadeiros pelo país. Eu fixei que é um do bairro do Fabrício, tá? Através da rua Carlos Tasso Rodrigues da Cunha, tá? E dali eu fiz o meu trajeto, a minha linha de ação, de trabalho, tá? Certo, quer dizer, sai ali, passa pela Lucas Borges, tá? E sai lá no Lucas Boa Borges, Vista. sai no Boa Vista Costa. E sai nas duas estações, Rodolfo Paixão e Amoroso Costa, onde o gado era embarcado. Para tomar os destinos, normalmente Belo Horizonte e São Paulo. O curioso é que isso, se a gente for fazer uma análise mais remota ainda da história,
A Guerra do Paraguai também seguiu mais ou menos essa linha, né? Isso. O Corredor dos Boiadeiros, ele começa pela Guerra do Paraguai. Né? Exatamente. Porque Uberaba era passagem obrigatória para você atingir o Mato Grosso. Mato Grosso Porque o Brasil estava se dando mal, né, nos ataques ao Paraguai. E aí pensou-se em atingir os paraguaios pelo norte, pelo Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Né? Então a passagem era obrigatória de quem vinha de São Paulo, de Vila Rica, Ouro Preto e do Rio de Janeiro, tinha que passar aqui. Então as tropas vieram para Uberaba, ficaram 3 meses aqui, as autoridades ficaram hospedadas nessa casa onde nós estamos, na Câmara Municipal, tá? E os soldados se arrancharam no bairro do Cachimbo. O que é o bairro do Cachimbo? O bairro do Cachimbo é aquela área lá do Fabrício, onde foi construído produtos séries, aquela região que deixaram ainda uma chaminé de alvenaria como lembrança num conjunto habitacional. Então, essa permanência das tropas brasileiras aqui deixou um registro muito importante que já identificava as tendências comerciais do uberabense. Tá? Então, não é apenas um registro antagônico ao comércio do gado. Aí você já notava a tendência do uberabense para a criação e o comércio do gado. Então, é toda uma sequência que quer dizer, se no faz seu aí. livro você retrata qual é? Porque essa da Guerra do Paraguai é 1870, É, mais ou menos, 72, 70, por aí. O corredor, ele foi logo após já? Como é que... A em partir termos de época. Eu começo na Guerra do Paraguai, no final da década de 60 do século XIX, e vou até 1950 com a chegada do caminhão. O caminhão muda um pouco. O trajeto. Bom, muda a maneira, radicalmente, Claro. de você deixar de trazer o gado a pé para trazer de caminhão. E muda também o trajeto, porque ele já começa a passar por outras cidades, porque a partir da década de 30, o Brasil começa a se movimentar muito no período do Getúlio Vargas, a economia do país muda, a realidade muda, a importação do carro, do caminhão, né? E então toma outras direções para o trânsito do gado. Então até o caminhão chega, o livro encerra. Agora, você retratou também em outros livros história da igreja em Uberaba, vários textos na área de história, né? Essa sua ligação com a história, ela é muito forte, Jorge? É radical, né? Era impossível trabalhar, inclusive com a poesia, fora da história. Minha poesia é toda calcada nas questões históricas. O livro da igreja, porque eu criei o Museu de Arte Sacra, dirigi durante 15 anos, e nesse período eu lancei o livro da história da igreja de Uberaba e o livro Desemboque, sobre o desemboque, é a primeira obra sobre o desemboque. Aliás, até hoje, os historiadores estão em falta com a nossa grande referência histórica do Triângulo Mineiro. É o início, né, da colonização, da ocupação da região. Do homem branco na região. E então, acho que o desemboque merece retornos, né? Acho que não pode ficar só naquele meu livro, que, aliás, está esgotado há 25 anos, né? Então, acho que a gente voltar a... Jorge, na Academia de Letras, você está deixando agora a presidência da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Como é que foi esse trabalho na academia? Hoje a Academia de Letras do Triângulo Mineiro tem a atenção que merece? Se não tem, precisa de ter, tá? Vamos parcializando as coisas. Estou deixando a presidência, oficialmente já não sou mais presidente, mas no trato social, a IUCEA assume no dia 17 de abril, tá? Mas eu fiz um trabalho que eu acho importante. A academia tem 52 anos e ela passou esses 52 morando de aluguel, né? De aluguel, como o povo gosta de dizer, né? E aí, no meu período, eu consegui da prefeitura, o Piau, nos deu a sede. Então, acho que a minha presença na academia foi fundamental, foi importante, porque pelo menos nós temos a sede. Ainda não é nossa, não ocupamos o prédio,
mas espero que em breve isso Mas aconteça. quer dizer, já está passando o papel, seria mais ou menos assim. Né? Os vereadores Já aprovaram, já né? aprovaram por unanimidade, eu agradeço a eles a colaboração, a parceria fundamental. Aliás, também para o telespectador saber, a sede é ali na Senador Pena, Isso, né? Onde funcionou por alguns anos o arquivo, não, A Casa do Artesão. A Casa do Artesão, né? Que vai funcionar ali. E aí a academia ela deve ter ela deve ser mais aberta à população? Como é que deve ser? A partir de ter essa sede própria, qual que é a importância disso? Além de deixar de viver de aluguel. Tá. A importância é muito grande. Ela tem uma referência abstrata, é preciso ter uma referência concreta. Tá? Outra, o acesso a um querer muito grande da sociedade para com a academia. Um respeito, um querer bem. Tá? E esse querer bem tem que ser retribuído através de contato físico. E a sede da academia vai ser a oportunidade de os acadêmicos estarem à disposição da sociedade, sabe? Para dialogar com ela, para disponibilizar todo o conhecimento do escritor para o cidadão. Então, a sede tem muito disso. Eu havia imaginado no segundo, porque é um andar com porão. Então, para nós, 2 pisos. No segundo piso, seria uma exposição do que é a academia, o trabalho da academia ao longo dos tempos, a produção dos acadêmicos. Embaixo, o contato físico. Então, acho que isso é fundamental. A academia está de portas abertas. A academia, ao longo desses, são 52 anos, você colocou, né? Já foram quantos acadêmicos até agora? Você tem esse dado? Não sei, mas são 40 acadêmicos. São 40 acadêmicos, né? Mas um vai ocupando a vaga da primeira, eu acho que tem o Vanucci e o Padre Prata. Tá, que são os que, desde a primeira composição o Vanucci eu não tenho certeza, mas o Padre Prata, sim. Tá? Então, mas já tem cadeira que passaram mais de 2 já também. Sim, até 4. Até 4, né? Tá certo. Agora, nesse período também você realizou vários eventos também, né? Da Academia de Letras. E foi importante esses eventos? Eu acho alguns fundamentais, como algumas edições da revista Convergência, que é a revista da Academia, feita em parceria com a CIU. O Manuel foi um grande parceiro nosso e é um grande parceiro nosso. E através das edições da Convergência, a gente está conseguindo dar os fundamentos do Triângulo Mineiro. Tá? Numa dessas edições, nós fizemos uma síntese do que é o Triângulo Mineiro para o olhar do estrangeiro. Então, os visitantes europeus que estiveram no Triângulo Mineiro no século XIX, descobrindo o Brasil a partir de Dom João VI, que abriu os portos para as nações amigas, eles também vieram para a nossa região, para o sertão da farinha podre. E isso que fizeram registros da maior importância sobre como que era a nossa região, Uberaba e as outras demais localidades, naquele período. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto da última edição é o aspecto visual. Se nós temos, a partir dos textos, nós passamos a ter através do visual. A última edição da Convergência, o tema é o trabalho do Babinski, que é um artista polonês, mas que fez um registro fantástico da paisagem, do Chapadão, do sertão, da farinha podre, a partir de Araguari e Uberlândia, é o polonês Maciej Babinski. Quer dizer, sempre os estrangeiros com um olhar mais científico, mais exato sobre mais curioso, nós. Né? Mais curioso. Porque eles têm um ângulo de observação gigantesco, que é uma cultura europeia, então eles estavam mais aptos a analisar. Né? Jorge, só para a gente encerrar, tem algum livro aí no prelo? Tem algum escrito prestes a sair? Não, tem vários, mas... E antes que ele chegue, eu espero retornar ao programa, eu gostaria de falar do dia 21 de abril. Sim. Tá? Dia 21 de abril vai ter um evento, como é que é? Em Ouro Preto, a entrega... sim. Você recebe a medalha dos Inconfidentes. Isso. Né? Esse ano, então, aliás,
poucos no estado de Minas Gerais que recebem essa medalha, né? Porque são em 2 níveis. Então, eu estou indo a convite. A minha indicação é da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, através do secretário, que é o Ângelo Osvaldo. Tá? Então, acho que me sinto muito honrado e num momento importante, quando estou deixando a academia. Isso traz muito orgulho também para a cidade, para o grupo cultural da cidade de Uberaba. Muito obrigado. Com certeza. Assim estamos encerrando mais um Conexão. Você vai continuar ligado na programação do canal Câmara, da TV Câmara, canal 61.3 da TV Câmara. Fique com a programação da TV Câmara.